Nos acompanhando. Eu sou Juliana Silva, jornalista. Estarei hoje na apresentação desse evento, que, na minha opinião, como cidadã, é um dos mais importantes temas para a nossa população quando falamos sobre saneamento básico. Antes de iniciarmos, então, esta manhã de palestras, de conversa, a gente tem alguns avisos para nos proteger da Covid-19, é claro, que, por favor, todos possamos manter até o fim do evento o uso contínuo da máscara, respeitando também o distanciamento social e que todos, por gentileza, também possam colocar os seus celulares no silencioso. Sejam todos bem-vindos ao evento A Transformação na Vida das Pessoas por meio do saneamento. Bem, no Brasil, o saneamento básico é garantido pela Constituição Federal. É um direito fundamental porque a água tratada e a coleta de esgoto proporcionam saúde e qualidade de vida. Águas de Manaus assumiu esse desafio quando iniciou suas atividades aqui na capital do Amazonas. Há mais de 3 anos, aqui na cidade, a concessionária tem buscado a cada dia transformar a vida do cidadão manauara, oferecendo esgotamento sanitário e água de qualidade. O saneamento, senhoras e senhores, é para todos. E por isso, a Águas de Manaus implantou infraestrutura personalizada às características de becos, hip-raps e palafitas, garantindo o acesso à água tratada em regiões em situação de vulnerabilidade. E o Instituto Trata Brasil foi em campo e realizou pesquisa para conhecer de perto o impacto na vida das pessoas beneficiadas com o tratamento de água, com abastecimento de água tratada. Hoje, o Instituto Trata Brasil está voltando a Manaus para apresentar o resultado de todo esse trabalho, o resultado desse projeto, que ouviu moradores de bairros da Cachoeirinha, Redenção e Compensa, aqui na nossa cidade, sobre a avaliação do serviço de abastecimento de água em comunidades socialmente vulneráveis aqui em Manaus. E para darmos início ao nosso evento, convidamos para participar da cerimônia as seguintes autoridades: o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, senhor Edson Carlos. Ao vivo de Genebra, o doutor em administração e professor com vasta contribuição bibliográfica em pioneirismo empresarial, estratégia e inovação, florestas e meio ambiente, Jacques Marcovitch. Vamos dar sequência, estamos estabelecendo a nossa conexão. Nesse momento, convidamos o presidente do CIEAM, que é o Centro das Indústrias do Amazonas, Wilson Périco. Senhoras e senhores, convidamos agora, para participar também da nossa cerimônia, o diretor-presidente da Águas de Manaus, Tiago Augusto Terada. E também o diretor executivo da Águas de Manaus, Diego Dalmagro. Convido agora para fazer o uso da palavra o nosso diretor-presidente da Águas de Manaus, Tiago Terada. Bom dia. Muito obrigado pela presença de todos. Nós da Águas de Manaus ficamos muito honrados por cada um de vocês estarem presentes aqui e para falar de um tema tão importante que nos é tão caro, que é a questão do saneamento, especialmente para as pessoas em mais vulnerabilidade social. Então, o Instituto Trata Brasil, na pessoa do Edson, a quem eu cumprimento e cumprimento todos os meus colegas aqui, fizeram um estudo bastante extenso. Eu não vou entrar em detalhes, eu acho que o
o Edson vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é muito interessante porque eles ouviram, né, de maneira independente, as famílias que vivem de fato, que receberam essa extensão de rede nas regiões, em 3 bairros aqui de Manaus, principalmente em Palafitas, Hip Raps e nas regiões de Beco, né? Então, a voz dessas pessoas, o que o saneamento, a água tratada transformou na vida delas, é uma coisa muito importante, uma coisa que a gente precisa perseguir sempre, a cada dia, né? É importante a gente frisar que Manaus tem avançado muito nessa questão do saneamento nos últimos 3 anos, desde que nós viemos para cá. A gente tem um compromisso genuíno com a cidade de poder fazer com que Manaus seja referência na questão do saneamento básico. Então, nos últimos 3 anos, Manaus foi a capital que mais cresceu na cobertura de água, em todas as capitais, uma das 5 que mais cresceu na cobertura de esgoto. Nós reduzimos a perda já de Manaus em aproximadamente 20 pontos percentuais e vamos tornar Manaus a capital com mais tarifa social, ou seja, que mais protege a população em vulnerabilidade de todo o país. Então, são pontos importantes. Esse avanço só é possível com a colaboração de toda a sociedade unida no mesmo propósito, e o trabalho que o Edson e o Trata Brasil fizeram mostra um pouquinho disso, né? Então, é uma forma também de nós prestarmos contas a toda a sociedade, a vocês, né? E juntos podemos caminhar para uma Manaus que nós queremos, né? Então, muito obrigado pela presença de todos, agradeço aos meus colegas todos e vou deixar aqui a palavra ao Edson. Obrigado, gente. Olá, bom dia a todos. Primeiro, uma honra estar aqui de volta ao Amazonas e Manaus. Já estive aqui algumas vezes e sempre que volto é com grande felicidade, porque o Trata Brasil nasceu em 2007 e desde então a nossa luta é para que todo brasileiro tenha acesso à água potável, à coleta e o tratamento do esgoto. Isso é o que nos move. Então, há muitos anos a gente acompanha o avanço dos indicadores de saneamento por todo o país, principalmente nas 100 maiores cidades em população. Nós temos estudos que mostram, todo ano, a partir do momento que o governo federal publica a atualização da base de dados de saneamento do Brasil, a gente refaz os estudos, verifica quem avançou, quem não avançou e tenta dar visibilidade para isso. Então, estar aqui hoje em Manaus é mais um motivo de orgulho. Então, eu queria agradecer aqui primeiramente ao Terada, ao Renato, ao Diego, ao pessoal da Águas de Manaus. Queria agradecer aos parceiros que nos ajudaram nesse projeto, Pastoral da Criança, as lideranças comunitárias dos 3 bairros, Compensa, Redenção, Cachoeirinha, que foi onde nós realizamos, a nossa equipe de campo, Lisandre, Fábio, Edna, a equipe do Trata Brasil, que trabalhou, as áreas de comunicação, responsabilidade social, aqui da Águas de Manaus, porque sem todos esses atores fica muito difícil a gente fazer projetos como os que a gente vai mostrar os resultados aqui. Qual foi a ideia? Um pouco disso que o Tiago Terada disse, né? Nós acompanhando os números de avanço na população com água potável, a gente verificou que Manaus era uma capital que vinha avançando muito rapidamente nesse serviço. E a gente tem um projeto, um dos vários tipos de projetos que o Trata Brasil faz, é de acompanhar, falar com as pessoas, entrevistar as pessoas para perguntar o que mudou na vida dela a partir da chegada dos serviços de água potável ou de esgotamento sanitário. Uma coisa é o que os números dizem, os resultados dos estudos com as bases de dados que a gente pesquisa. Outra coisa é ir na comunidade e falar com as pessoas. Então, já há vários anos que a gente desenvolve esse tipo de projeto que objetiva captar a percepção da pessoa. Como era a minha vida antes, como é a minha vida agora, depois que os serviços chegaram. Não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil é um dos países com menor infraestrutura de saneamento do mundo, principalmente entre os maiores países, né? Nós estamos
entre a 12ª e a 13ª maior economia do planeta, mas se a gente dividir o mundo em duas partes, o Brasil fica na parte pior do saneamento. Nós temos ainda 35 milhões de pessoas, de brasileiros, que não têm água tratada, nenhuma água, em nenhum momento do dia. Então, não estou falando daqueles que têm alguns momentos da semana ou do dia, estou falando esses não têm nada. Justamente numa das maiores pandemias que a gente já viu, a pessoa não tem água nem para lavar a mão. Então, o acesso à água tratada é realmente uma conquista. A gente pode falar, poxa, mas isso já deveria ter. Sim, é verdade, o Brasil está muito atrasado, a gente não conseguiu acompanhar o avanço do crescimento das cidades. Os serviços não conseguiram acompanhar, principalmente nas áreas metropolitanas, que cresceram muito rápido e os serviços não acompanharam. Quando a gente olha o esgoto, metade do Brasil praticamente não tem coleta de esgoto. 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto ainda. Então, se a água potável é um desafio, o esgotamento sanitário é um desafio maior ainda. E isso não estou falando aqui do Amazonas, eu estou falando do Sul, estou falando do Sudeste, eu estou falando do Nordeste, estou falando do Centro-Oeste. Nós temos problemas em todos os lugares do Brasil. Em São Paulo, cidade mais rica do Brasil, do estado mais rico do Brasil, nós temos bairros ricos que ainda mandam esgoto para o Rio Tietê. Então, isso não é uma questão do Norte, ou do Nordeste, ou de rico, ou de pobre. Isso é um problema de todos nós. Logicamente que afeta mais os mais vulneráveis, aqueles que moram mais perto do esgoto, ou mais longe na periferia, que ainda não tem água. Então, esse estudo ele é revestido de uma importância muito grande, porque ao ouvir as pessoas, é muito mais real, é muito mais concreto do que números que a gente pega na internet, ou que a gente pega nas bases de dados. Então, a ideia, o Tiago me pediu para apresentar em 30 minutos, a pesquisa é muito grande, ela vai estar à disposição no site, já está no site do Trata Brasil o material, então eu vou passar aqui uma visão rápida, mas depois vocês vão ter acesso a todo o material. Aqui o passador de slide está aqui? Ah, está aqui, vou pegar aqui. Aí depois a gente deixa um tempo para bater papo. Queria agradecer aqui a presença de todas as autoridades que estão aqui. Muito obrigado pela presença, ao prefeito, que infelizmente não pôde estar, mas tem representantes, ao Estado do Amazonas, meu amigo Fábio Alho, aqui da Ageman, que é um modelo de agência reguladora do Brasil. Fábio, parabéns pelo trabalho, você é a presidência, a diretoria da Ageman, quer dizer, ter uma agência reguladora como vocês têm aqui em Manaus, dá tranquilidade ao cidadão, dá segurança de que as tarifas serão aquelas justas, os investimentos vão ser feitos. Temos agora uma nova lei do saneamento que impõe metas de até 2033, 99% das pessoas no Brasil vão ter que ter água potável e 90% vão ter que ter coleta e tratamento de esgoto. Então, é um desafio gigantesco, significa levar água e esgoto onde nunca se levou. Quem vai fiscalizar tudo isso? A agência reguladora, né, Fábio? Então, o desafio, que já era grande, agora é maior ainda, mas a gente aqui em Manaus, nós temos tranquilidade por ter uma agência reguladora, que é uma referência no Brasil. Então, vocês estão de parabéns aí por ter autoridades que estão comprometidas com o avanço do saneamento. Bom, vamos lá. A gente, então, fez um estudo em 3 bairros, né, Compensa, Redenção e Cachoeirinha, especificamente nas áreas de Palafitas, Becos e Hip-Raps, que são, dentro do bairro, as áreas mais carentes, né? É uma pesquisa que a gente já realizou em vários lugares, né? Faz parte de uma série de outras que a gente faz. A gente realizou isso no período de junho a julho, quer dizer, durante a pandemia. Vocês imaginam as dificuldades. Nossas equipes entraram. Uma coisa importante, a metodologia que eu vou falar aqui, mas essa pesquisa é feita com lideranças e com voluntários dessas comunidades. Então, nós não contratamos pesquisadores que vieram de fora, as pesquisas foram feitas com pessoas daqui, que moram aqui, o que dá mais representatividade, num universo de mais de 4.000 domicílios. Essa pesquisa foi feita de uma única vez, analisando como era antes e como era depois.
um questionário estruturado com pesquisas, com perguntas fechadas, uma metodologia que é similar ao que o IBOP usa, a Datafolha usa. Então, é uma metodologia consagrada. Tivemos 3 líderes e 15 voluntários, junto com a nossa equipe, uma coordenadora, pesquisadores do Trata Brasil. Foi um esforço bastante grande. De uma amostra inicial de 848 residências, nós teríamos 95% de confiabilidade. Então, esses números têm uma margem de erro de 5%, que é a margem de erro das pesquisas eleitorais, das pesquisas publicadas aí nos grandes veículos. Uma estratégia nossa foi de ter 20% a mais, para ter mais segurança ainda de que essas respostas são fiéis. Então, nós queríamos entrevistar 1.018 moradias, mas acabamos entrevistando 1.046, o que reduziu a margem de erro de 5% para 2,7%. Então, realmente, os números são bastante confiáveis, né? Aqui um mapeamento, junto com as lideranças, junto com o pessoal da Águas de Manaus, da Pastoral da Criança, a gente separou o bairro, e dentro do bairro, quais eram as áreas de palafitas, becos e hip-raps, para a gente poder fazer as entrevistas. Um objetivo, então, principal é captar a percepção das pessoas, adultos maiores de 18 anos desses 3 bairros, para as melhorias que eles perceberam com relação à saúde, ao meio ambiente, à qualidade de vida, antes e depois da chegada dos serviços de água potável, que foi o que a gente mediu. Aqui nós tivemos um cuidado, a escolha dos jovens e dos líderes foi feita por eles é que disseram quem participaria, não fomos nós que impusemos nada. A partir dessa escolha, dos 3 líderes, dos 15 voluntários, nós fizemos um treinamento, vários treinamentos aqui na Águas de Manaus, aproveitando a estrutura, com palestras sobre saneamento, o que é o saneamento, por que ele é importante, como se entrevista uma família, quais critérios, como abordar. Também palestras aqui da área técnica da Águas de Manaus e também da vigilância sanitária, para explicar para os voluntários quais são as doenças que normalmente acontecem onde não tem saneamento, quais são os impactos que a família tem quando ela não tem água potável, quando ela não tem esgoto. Então, foram treinamentos, foram horas de treinamentos para poder deixá-los tranquilos, apesar de que os nossos pesquisadores estavam junto o tempo inteiro, mas para que eles fossem treinados para fazer essas abordagens. A partir daí, fomos a campo. Foram várias semanas de contato com essas pessoas, respeitando todos os protocolos de segurança, higienização, medição de temperatura, distanciamento das pessoas, para poder minimizar ao máximo. E, graças a Deus, nós não tivemos nenhum caso de Covid, nem entre os voluntários, nem entre as lideranças. Essas pessoas, então, foram a campo nos 3 bairros, falar com as pessoas, entrevistar as pessoas. A gente foi com tablets para poder evitar o uso de papel, então tudo isso já era transmitido online, para que a gente não tivesse o perigo de ficar manuseando materiais. Aí vocês têm algumas fotos, mas no site tem bastante coisa para vocês verem. Então, realmente foi um trabalho muito legal. A gente, em todos os projetos que a gente pegou, a gente sempre teve apoio local, mas esse foi muito especial. As pessoas queriam falar, elas tinham vontade de falar mesmo, muitas delas com medo de abrir a janela, de abrir a porta, por conta da pandemia, por conta da segurança também. São áreas onde a gente sabe que tem questões de segurança também, mas realmente a gente conseguiu superar tudo isso. Gravamos depoimentos, que depois a gente vai apresentar um vídeo no final com depoimento das pessoas, então a gente aproveitou para coletar depoimentos. Bom, alguns dos resultados. A gente perguntava há quanto tempo as famílias moram ali, e a grande maioria mora há mais de 10 anos, quer dizer, não é a população flutuante que vem e vai. As pessoas moram nesses bairros já há bastante tempo. A maioria das casas de tijolo ou alvenaria, que também é uma diferença de vários projetos que a gente fez, onde o material de construção da moradia normalmente era madeira, ou era algum tipo de outro material que não alvenaria. Aqui não, as casas são moradias à base de tijolos mesmo. Uma concentração entre 3 e 5 pessoas em cada residência,
Isso também uma questão da pandemia, né? A aglomeração dentro da moradia. Então, são moradias onde moram várias pessoas, né? Então, mais de 3 a 6 pessoas, o grande universo de número de pessoas que moram nessas casas, num segmento de idade predominantemente mais adulto, mas gente muito jovem também. Se a gente somar aí, 75% das casas têm jovens ou crianças dentro. Então, isso também é importante para o momento de pandemia. E a importância da água, porque o principal grupo etário atingido quando você não tem água potável é a criança de 0 a 5 anos. E essas crianças de 0 a 5 anos, os médicos que tem no Trata Brasil, os pediatras, eles dizem que criança até 5 anos de idade, que tem várias doenças, principalmente diarreias, podem ter um problema de aprendizado escolar para o resto da vida. Porque é uma idade onde o corpo precisa de muita água, principalmente o cérebro. E a diarreia, ao desidratar a criança, você pode causar uma perda de capacidade de aprendizado. Então, dentre os vários grupos de idade, o principal que nós temos que proteger é a criança pequena, por causa dessa questão da água ser tão importante para a formação do cérebro, né? Então, onde tem criança é onde a gente tem que ter mais cuidado com o acesso aos serviços. A gente viu que a grande maioria dessas famílias dependem de algum tipo de apoio social, seja Bolsa Família ou auxílio emergencial que o governo federal deu na pandemia. Então, isso mostra uma situação de vulnerabilidade, que é o que a gente queria captar mesmo, né? O grupo que a gente queria captar. Apesar da vulnerabilidade econômica dessas pessoas, a grande maioria respondeu que as contas dela estão em dia, ou a grande maioria está em dia. Isso, para nós, não é surpresa, porque, normalmente, essas pessoas têm no nome o grande patrimônio que ela tem o nome dela. Então, quando ela tem todas as contas pagas, ela tem dignidade, ela tem autorrespeito próprio. Então, às vezes a pessoa fala, a inadimplência é lá naquele bairro pobre. Não é. Normalmente é mais no bairro rico do que no bairro pobre. Essas pessoas fazem questão de pagar as suas contas. Uma coisa que não está aqui, mas foi muito importante, e não é a primeira vez que a gente capta. Um grande ganho percebido por essa população é a chegada da conta de água. A conta de água permite que o morador faça um crediário, que o jovem mande um currículo, que ele possa se apresentar numa empresa. É um documento de cidadania que às vezes ele valoriza mais a conta de água do que a água que chegou. Porque aquilo ele se sente cidadão, né? A gente teve um depoimento de uma moradora de Porto Alegre, que ela disse uma coisa muito legal, viu, Terada? A todos nós, Fábio. Ela disse o seguinte, agora eu sou cidadão de Porto Alegre. Quer dizer, a gente estava falando da água, do esgoto, estava todo animado, e ela falou assim, não, agora eu sou cidadã, agora eu tenho uma conta. Então, a chegada do saneamento, ele vai muito além daquilo que a gente imagina, que é a água que melhora a vida, a saúde. É muito mais, é dignidade, né? Aqui a cor da pele, a grande maioria se identifica como pardo, nem branco nem preto, a pessoa se identifica como parda, que é também uma característica dessas áreas. A escolaridade vai até o ensino médio, então pouca gente com ensino superior, também é uma característica, pouca gente vai até o ensino superior, a maioria fica no fundamental e no ensino médio, né? Caixas d'água, uma característica bem daqui, 89% das casas não tem caixa d'água, é uma cultura aqui dessa região. A maioria dos lugares do sul, sudeste, a pessoa constrói a casa e já bota a caixa d'água, é como se colocar o telhado. Tem telhado, tem caixa d'água. Isso, historicamente, veio no Brasil por conta da intermitência do serviço de água. Tem, não tem, o cara tem uma caixa d'água que é uma forma dele se proteger até a água voltar. Aqui não, nessas comunidades quase não tem. Então a pessoa fica muito exposta à regularidade do serviço. Tem água, eu tenho água. Faltou água, faltou para mim. Ele não tem esse colchão que dá para nós lá, por exemplo, nas favelas de São Paulo, todo mundo tem uma caixa d'água. É cultural.
Aqui não. Então isso exige da concessionária ainda mais regularidade no serviço, porque a pessoa sente imediatamente, faltou energia elétrica, não é um problema da companhia de água, é da companhia elétrica, mas para as bombas, não chega água na casa, a pessoa vai reclamar que não chegou casa. Então isso é uma das coisas que a gente colocou como sugestão para Águas de Manaus, pensar um pouco sobre esse tipo de situação que é cultural, então é importante analisar para o futuro. Sobre os serviços, a gente perguntou como é que era o acesso dessas casas à água. Do lado, antes do serviço, você tinha muita ligação clandestina, muita água de poço ou nascente, ou águas de outras fontes, né? Depois do serviço, 97% dessas pessoas agora recebem água por rede, água tratada, que chega através da companhia concessionária. Então, já é uma mudança muito significativa de uma água insegura, que você não sabe qual era a água, né, porque é muito comum a gente visitar essas áreas fora aqui do Amazonas, e as pessoas, para esconderem os gatos, para esconderem as ligações clandestinas, muitas vezes passam a mangueira de água por dentro da rede de esgoto, por dentro do valão de esgoto. E aí, quando você tem uma perfuração, uma quebra nessa mangueira, ela arrasta o esgoto para dentro da caixa d'água. E aí a pessoa começa a ficar doente e não sabe o que é. Foi esgoto que acabou indo pela ligação clandestina e acabou dentro da caixa d'água da pessoa. Então, realmente, ter uma água entregue por uma rede de distribuição faz muita diferença. Aqui, a água, se a água utilizada antes era própria ou depois. Então, 62% diziam que a água que eles bebiam não era própria para consumo, agora 81% dizem que a água é própria, boa para consumo. A pressão da água, 97% diz que a pressão que chega na casa dele é suficiente para todos os usos. Então ele consegue tomar banho, ele consegue lavar roupa, ele consegue fazer a comida, a pressão da água é suficiente. Antes era muito alta ou muito baixa, porque você não tinha regularidade, então chega muito, não chega nada. A qualidade quanto à cor da água. Então aí se você vê que 82% das pessoas dizem que depois do serviço a cor da água é boa ou ótima. Antes a gente tinha lá, 38% achava que a cor era regular, e a gente tinha aí 32% que achava que a cor da água era ruim ou péssima. Então essa água irregular, de outras fontes, normalmente a primeira coisa que você olha é que a cor dela não é transparente, é uma água sempre turva, é uma água com alguma cor amarelada. E aí, quando você recebe uma água tratada, não, aí é a água mesmo, transparente, sem cheiro. Aí, cheiro, também a mesma coisa. 81% das pessoas disseram que agora o cheiro da água é condizente com água potável, e antes a gente tinha uma grande quantidade de pessoas que achavam que a água o cheiro era regular ou ruim, né? Então, houve uma grande melhora no aspecto do cheiro. E do gosto, mais ainda, né? Então, agora as pessoas identificam que a água não tem gosto, e antes quase 34% o gosto era ruim ou péssimo, mais 34% regular. Então, quer dizer, quando chega uma água potável, a primeira coisa que você imagina é que a água não tem cheiro, não tem gosto e não tem cor. É natural. Mas para quem não tinha, são fatores muito importantes. Ele olha na água e ele sabe que ali tem uma água melhor. Claro que bactéria, vírus, não tem cor. Então você pode ter tanto na água transparente como na água suja, você pode ter bactérias, você pode ter vírus, você pode ter outras coisas. Mas esse aspecto visual já é muito importante para a pessoa que consome. Então ela tem a certeza de que está recebendo uma água muito mais adequada ao que ela tinha antigamente, né? Com o nível de satisfação que ele tem. Antes, 51% era insatisfeito. Agora, se a gente somar ali, dá 93% estão satisfeitos com essa água que está chegando. É um índice muito alto, mesmo para comunidades que a gente já entrevistou. Então, realmente, a quantidade maciça das pessoas estão satisfeitas com o novo serviço da água que chegou. Sobre tarifa social, 67% das moradias que a gente entrevistou já tem tarifa social. Então, pagam 50%, né, Tiago?
a menos do que uma moradia que não está nessas áreas. Então, é um benefício muito expressivo, é sempre uma política que é feita pela companhia, sempre em contato com a agência reguladora controla isso também. Pelo que eu conversei, há uma vontade da companhia expandir a tarifa social, como o Tiago disse, levar para mais pessoas carentes da cidade. Isso é um compromisso muito importante, porque muitas dessas pessoas têm muita dificuldade para pagar a conta, e ao pagar metade do valor, ajuda que ela use esse recurso para outra coisa, para comprar um remédio, para pagar um ônibus, pagar um transporte melhor para as crianças irem para a escola. Então, a tarifa social tem realmente um grande impacto nessas comunidades e aqui também, né? Qual o meio utilizado para acionar a companhia? A gente perguntou, quando tem problema, como é que você faz para falar? Então, a grande maioria usa telefone ou espera o funcionário que vai lá, ou seja, tirar a conta, ou o agente social da empresa que vai nessas comunidades. Ainda é baixo o uso dos canais digitais por essas comunidades. Elas não têm o hábito ainda de usar o aplicativo. É uma coisa também que a gente está estimulando aqui as companhias a melhorarem a comunicação nessas áreas, para que as pessoas... Porque às vezes todo mundo tem um celular, todas essas pessoas têm um celular. E às vezes é muito rápido acionar, né? Mas ela ainda usa os meios mais tradicionais para poder comunicar os problemas acontecidos lá. E o que a gente vê também é que as pessoas ficam muito mais rigorosas quando tem o serviço. Elas cobram mesmo, elas dão um vazamento, elas ligam para cobrar, tem um problema de falta de água, ela liga na hora. Então, elas passam a ser mais exigentes quando os serviços são regularizados. Aqui sobre os canais de atendimento, então a gente viu aí que quase 70% das pessoas gostam dos canais, quer dizer, são atendidos. Isso é legal, porque sinal que tem resposta, né? A pessoa liga e recebe um retorno adequado. Sobre a qualidade do serviço, aqui uma grande mudança que a gente tem 81% das pessoas falam que a qualidade do serviço agora é muito bom. Antes a gente tinha um número... Aqui vocês vão ver que os números antes... Então, a água era irregular, ou a maior parte da água era uma água conseguida de outras fontes, mas muita gente ainda gosta do que tinha. É engraçado, né? Quer dizer, a pessoa tem alguma água, algum momento do dia, ainda ela tinha uma satisfação relativa. Agora, quando ela passa a ter isso com regularidade, com a presença, com uma água boa, os resultados são muito melhores. Então, aí vocês veem que a satisfação nos itens ruim e péssimo praticamente desapareceram, ou seja, todo mundo está praticamente satisfeito com a qualidade do novo serviço que chegou. E aqui a gente pergunta, que benefícios você considera bons com esse novo momento que está vivendo? Então, muita gente respondeu, ter água tratada todos os dias é um benefício que eu mais identifiquei, a melhoria da qualidade de vida e da saúde, a melhoria do relacionamento da companhia, a regularização com o comprovante de residência, que eu comentei, sistema de canalização elevada, quer dizer, mesmo com a cheia ou com a seca, o meu serviço não será interrompido. Isso é uma coisa também relevante para essas áreas, né? Porque são áreas específicas, com soluções técnicas diferenciadas. Então, você não tem muitas vezes onde enterrar a rede. Não dá para enterrar a rede se você tem embaixo, você tem um igarapé. Então, você tem que fazer a rede suspensa. Quer dizer, são desafios técnicos próprios dessas áreas e que a companhia tem que enfrentar, porque a pessoa mora lá, ela tem que levar água de algum jeito, né? Então, essa valorização do imóvel é uma outra coisa legal. As pessoas sabem que com os serviços, os imóveis vão valer melhor. Aqui, qualidade de vida. Aqui, daquelas pessoas que ficaram doentes, a gente perguntou, você ficou doente quantas vezes? Aí a gente viu que muitas pessoas dessas que ficaram doentes, ficavam doentes mais de 2, 3 vezes. Isso caiu muito. Quer dizer, a pessoa, hoje, ela fica doente uma vez no ano. E os números de 2 a 3, mais de 4 vezes, era muito grande. Quer dizer, havia essa repetição
de doenças ao longo do ano. Isso é muito típico dessas áreas, as pessoas acabam adoecendo várias vezes. E cada vez que uma pessoa dessa adoece, pelos dados do Ministério da Saúde, elas tendem a ficar entre 3 e 4 dias afastadas ou da escola ou do trabalho. Então não é uma coisa simplesinha que ela fica, ela toma um remedinho e está resolvido. Quando os casos são mais graves, o afastamento impacta até na renda da família. Então, por exemplo, se é uma pessoa, uma auxiliar de limpeza, uma doméstica, um vendedor ambulante, um catador, uma pessoa que trabalha com recicláveis, que dependem do dia dela para poder ter a renda da família, 4 dias é um impacto brutal na renda daquela família. Então, isso também é um aspecto muito importante. 67% das pessoas disseram que, sim, na percepção dela, a causa das doenças que ela tinha vinha da água suja ou da água imprópria que ele consumia. Aqui nós perguntamos, as crianças adoecem e não vão para a escola. O azul era o antes e o verde depois. Olha a queda. Os adultos adoecem e faltaram do trabalho. Olha a queda. Idosos adoeceram e não realizaram as atividades. Crianças precisaram tomar remédios. Olha a queda, de 50 para 18. Pessoas precisaram de atendimento médico. Pessoas precisaram de internação. Pessoas faleceram. Em todos os itens fica evidente a queda que houve a partir da chegada da água. Então, realmente, isso não é aqui em Manaus, isso é em qualquer lugar do mundo. Não é uma coisa extraordinária, é assim que acontece. Mas é muito legal quando a gente ouve a pessoa falar. Porque você pega na internet e você fala, aqui está escrito que cai. Ah, não, o médico diz que cai. Mas é legal quando você ouve a pessoa dizer, não, caiu mesmo. Eu levava meu idoso, eu levava meu filho para o médico toda hora, agora não levo mais. Ele faltava da escola, agora ele não falta mais. Pô, é muito legal, é muito bom. Só isso já justifica todo o trabalho que a gente faz. A importância para a saúde e qualidade de vida, 81% mudou para melhor. O acesso à água melhorou a dignidade. Você se sente mais digno agora? 97% das pessoas disseram que sim. Olha que legal isso, né? Muito legal. A pessoa se sente mais cidadã, se sente mais valorizado, respeitado. Então, além de tudo, tem isso. Assim, poxa, nunca ninguém se preocupou comigo, com aonde eu moro. O serviço está chegando aqui, significa que alguém se importa comigo. Isso que é legal quando chega para essas áreas. Então, aqui, se eles puderem dar uma nota com relação à qualidade de vida, subiu de 5,48 para 8,3. Eles dando uma nota para a qualidade de vida deles mesmos, né? A avaliação sobre a qualidade de vida após a chegada, se melhorou muito, melhorou um pouco, 86%. Quanto à qualidade no futuro, quer dizer, como é que você se vê a sua vida em 5 anos? Aqui vocês veem também que 93% disseram que se veem melhor daqui a 5 anos com essa dignidade que os serviços trouxeram. Participação, uma coisa muito legal que a gente viu aqui, 91% das pessoas gostam de onde moram. Mas falam, nossa, é um bairro vulnerável, tem problema, mas a pessoa gosta dali. Tem de tudo, é perto, tem as coisas que eu preciso, conheço as pessoas. Olha que legal, né? A primeira impressão é, a pessoa que vai mudar dali assim que puder. Não, elas gostam dos bairros, elas gostam de onde elas moram. Então aqui quando a gente pega essa nuvem de respostas, assim, é perto, tem tudo, tem saúde, é tranquilo, tenho a minha comunidade, convivo com os meus vizinhos. Então as pessoas não vão sair dali, reforça a necessidade de levar o serviço lá. Ele não vai sair de lá para um bairro que tenha serviço. O serviço tem que chegar. Então isso que é legal, não são pessoas que estão ali circunstancialmente, elas querem estar ali, então os serviços precisam chegar. Moradores que acreditam que podem melhorar a qualidade de vida se participarem de ações como mutirões. Isso aqui é legal para a prefeitura, para o estado, para a concessionária. As pessoas querem participar, elas querem ser atores da mudança.
precisa oportunidade. Então, bons projetos, as pessoas querem participar, boas ideias, elas estão dispostas a participar. Aqui, a intenção de participar de atividades comunitárias, 87% participaria. Avaliação das diferentes situações do uso da água. Eles diziam que antes tinha muito vazamento na rua, nas casas, as pessoas desperdiçavam água. E hoje 73% dizem que usam a água com mais cuidado. Isso também é muito legal. Não é porque você tem água agora que você vai fazer qualquer coisa, desperdiçar. Ainda mais nesse momento que a gente não tem água, 2/3 do Brasil não tem água. Então, quando a pessoa recebe, é importante que ela saiba que ela está recebendo e ela saiba a importância dela economizar, usar racionalmente e não desperdiçar. Gente, é isso. Em grandes linhas, os resultados são muito bacanas, são dos melhores resultados que a gente já viu. Então, mostra que a gente tem essa percepção de que muda, mas eles têm muito mais do que a gente. Quer dizer, é um impacto muito relevante. Eu acho que é um incentivo para a prefeitura, para o Estado, para a concessionária, para que a gente faça os serviços chegarem antes. Tem o desafio agora do esgotamento sanitário, que nós temos que correr atrás, fazer Manaus ser realmente aquela capital com o potencial que ela tem. É uma das cidades mais bonitas, mais turísticas do Brasil. A gente precisa passar a régua nessa história ruim de saneamento de Manaus, partir para um novo momento. O marco legal está aí para ajudar, uma boa companhia de água e esgoto, uma boa agência reguladora, autoridades preocupadas em resolver o problema, e o Trata Brasil gostaria de estar junto com vocês, ajudando a transformar Manaus no que Manaus merece. Muito obrigado. Alô? Edson, muito obrigado. O cerimonial nos passou aqui a lista. Eu só queria registrar a presença do senhor Antônio Silva, da FIAN, presidente da FIAN, o secretário Ebenezer, da SEMAD, o representante do Dom Leonardo, o arcebispo de Manaus, Padre Charles, o doutor Fábio Alho, presidente da GIMAN, o presidente do PROCON, Jalil Frache, o doutor Marcelo Campelo, né, da UGPE, coordenador da UGPE, o deputado João Luiz, da Assembleia Legislativa, o presidente do IPEM, o doutor Márcio André, e a senhora Roseli Fernandes, a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Obrigado. Oi. Mais uma vez queremos agradecer a participação, dar boas-vindas a todas as autoridades aqui presentes, que chegaram logo depois do nosso início. Sintam-se à vontade. Complementando a nossa palestra, falando sobre a avaliação dos benefícios do saneamento básico, todo esse trajeto que o Instituto Trata Brasil ele fez aqui na nossa cidade, nós temos para complementar e já fechar com chave de ouro essa parte, o depoimento das pessoas que participaram e uma análise do que eles encontraram no meio desse caminho, da percepção deles em relação a esse trabalho. Vamos assistir. Tinha dia que nem podia lavar uma roupa branca, porque ficava muito amarela, muito suja. E a gente filtrava, mas continuava com aquele gosto, né? O gostinho de barro. A gente adoecia, né? Tinha problema de saúde, de diarreia, dores na barriga. As condições da água eram precárias. Quando antes da água de Manaus vinha aqui, eles bastante com diarreia, né? Que era o foco maior nas crianças, né? Dor no estômago. Você sem água, como você vai nutrir o seu corpo, né? Como as famílias vão fazer a sua higiene, como é que elas vão adquirir uma água de boa qualidade. Então era muito difícil aqui no bairro da Compensa. E o serviço da Pastoral da Criança é acompanhar gestantes e crianças até os 6 anos e 11 meses. Antigamente a gente buscava água no poço, então a água do poço ela era água parada, né? Às vezes tinha dengue lá, a gente ia lá embaixo
poço, pegar água do poço, e como a rua principal, então a gente carregava de balde em balde para carregar nossa água, para que fosse suficiente para chegar no outro dia, para fazer nossa alimentação, para a gente beber água, tomar banho. A chegada de água tratada devidamente e distribuída dentro da comunidade que necessita desse serviço, com certeza causou um impacto positivo sobre a saúde dessa população. Como a gente trabalha com os coordenadores de jovens da própria comunidade, eles recebem uma capacitação para entender o que é saneamento básico, o que é uma água de qualidade. A água ela passa por um tratamento para poder chegar numa torneira, e a forma que você tem que tratar ela reutilizando, através de algumas atividades como utilizar a água da máquina para lavar um quintal. E a gente transformou esses jovens em multiplicadores. Eles vão para campo para aplicar o questionário, mas também para sensibilizar o próprio morador sobre a importância da água, valorizar a água, né, como um bem comum e como um bem precioso e como um direito humano, né? Antigamente eu não sabia o que era isso, era aquilo. Hoje eu sei, graças à capacitação, graças a esse projeto. Isso eu posso levar para a futura geração, para a nossa comunidade. Assim como meus filhos, eu posso ensinar eles e ele pode ensinar os próprios filhos dele. Então isso pode, daqui para o futuro, o meio ambiente pode estar cada vez melhor. Eu estou trabalhando com pessoas, ouvindo pessoas em seus lares, em suas casas, as suas dificuldades, né? A sua satisfação e insatisfação, com o recebimento, né, do tratamento que estão recebendo da água. Antes a água era ruim, era irregular, era péssima. Hoje eles veem tendo um tratamento, recebendo uma água de boa qualidade em seus lares. Depois que a água encanada chegou, isso facilitou bastante a nossa vida. Tanto que eu faço comida com essa água e bebo dela. E hoje a gente vê assim a qualidade da água, uma qualidade limpa, uma qualidade bonita. E essa água, ela é uma água limpa, de certeza. O projeto Trata Brasil na Comunidade, ele traz esse antes e depois da chegada do serviço. Hoje a gente tem 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável, à água tratada, à água na torneira. E a gente vê que algumas comunidades, mesmo nessas condições, ter acesso a uma água boa, uma água de qualidade, uma água que não vai impactar na saúde da criança, né, que ajuda a reduzir o caso de doenças. A comunidade ela vem trazendo um trabalho também de respeito à direcionada à água de Manaus, e também serve para outras comunidades que ainda não tem, né? Vai chegar lá também, entendeu? É um trabalho intenso aí. Precisava botar remédio na água para a gente poder consumir. Hoje em dia eu não preciso mais disso. Eu bebo água direto da torneira. Eu sinto confiança em consumir essa água. Parabéns, então, ao Instituto Trata Brasil. Como a moradora disse, é um marco, né? Marca ali o antes e o depois do trabalho. Mais uma vez, parabéns. E a gente quer anunciar também aqui a presença da presidente da ABS, da Seção Amazonas, que faz parte da equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a senhora Etiane Monteiro Braga. Obrigada pela presença. Nesse momento, daremos início a um painel chamado Saneamento, Dignidade e Enfrentamento da Desigualdade Social. Para então dar prosseguimento, convido o nosso diretor-presidente da Águas de Manaus, senhor Tiago Terada. Alô? Bom, aqui a ideia é justamente que a gente possa ouvir, né, diferentes representantes da sociedade, para falar um pouquinho da experiência, das palavras do Edson, né, e da experiência
sobre a perspectiva de vários setores da sociedade, né? Então, o professor Jacques dispensa comentários, né? Ex-reitor da USP, um dos grandes pensadores, né, da região amazônica. O Wilson, que é um grande companheiro aí e preside, né, o Centro das Indústrias, então tem atuado e tem olhado, né, e verificado essa transformação que ocorre na vida das pessoas. Então, queria convidá-los para falar um pouquinho, né, da percepção de vocês justamente sobre o que o Edson apresentou, em especial as pessoas que vivem de fato nessa região com mais vulnerabilidade, né? Começamos pelo Wilson. Alô. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o Instituto Trata Brasil, Edson, pela radiografia que foi feita na nossa cidade. Assusta saber o quão distante o Brasil está na questão de cuidado com a população comparado com os demais países desenvolvidos do mundo. Queria cumprimentar o meu amigo Antônio Silva, presidente da Federação das Indústrias, presidente da ACA, o Jorge, e cumprimentar conjuntamente a Prefeitura de Manaus com a concessionária pelo trabalho que tem feito. Eu costumo falar, e eu vou dar um depoimento como cidadão e depois como liderança industrial. Como cidadão, a transformação do serviço de água ela é perceptível em casa. Os vasos sanitários ficavam marcados com a cor da água que a gente recebia alguns anos atrás. E a gente deixou de perceber isso e a gente não deu a devida valorização a isso. E quando o Edson traz a questão do resgate da dignidade das pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis, a questão dessa pessoa passar a ser percebida pelo poder concedente, passar a ser inserida no mercado formal de poder ter acesso a um crediário, isso faz muita diferença na vida desse cidadão. O brasileiro costuma arrumar as formas de conseguir os seus objetivos, mas fazer isso de forma lícita é um prêmio que essas pessoas estão recebendo. Então, esse resgate social, eu vejo como um grande, e se não um principal marco. E é um resgate social que vai redundar em redução de custo, tanto para o poder concedente, porque a demanda por problemas de saúde vai diminuir, como para a questão econômica da cidade, por o acesso que essas pessoas vão ter a esses crediários. Como indústria, eu falo que ninguém investiu o imposto artesiano, nem nas indústrias e nem nas residências e condomínios, porque queriam investir. Nós o fizemos porque não tinha a água sendo fornecida na quantidade e na qualidade que todos nós precisamos. E hoje, nós carregamos conosco uma carga de responsabilidade que nós não vemos em outros grandes centros. Porque, ao você produzir a sua água e tratar o seu efluente, você assume toda a responsabilidade de um passivo, seja ele ambiental ou de saúde. E essas empresas, as empresas do polo industrial, estão com esse custo intangível nas costas hoje. Por quê? Se tiver qualquer problema de descarte indevido do resíduo da estação de tratamento, causar um problema ambiental, é essa empresa e o seu gestor que vai responder. Eu vejo que com o advento do fornecimento de água potável, isso pode trazer também mais tranquilidade a nós, cidadãos, também à atividade produtora. E eu vejo o desafio, porque, se eu não me engano, a nossa cidade ela tem coleta de esgoto só na região central, pouco se espalha pela cidade. E se nós temos até 2033 o objetivo de ter 90% da cidade
coberta com esgoto, nós estamos falando aí de algumas centenas de quilômetros por ano de rede de esgoto sendo instalada na cidade de Manaus para atingir esse objetivo. Aí é mais um desafio para o poder concedente, aí eu falo da prefeitura, para a gente tentar gastar a energia uma vez só, porque há de reconhecer que essa gestão ela está dando um tratamento diferenciado para aquela região do Distrito Industrial, Fábio, coisa que nós não víamos há anos, a prefeitura andava de costa para aquilo lá. E mais, ao fazer isso e olhar a cidade como um todo, cuidando do asfalto, sem a questão do tapa-buraco, que o prefeito falou, que é o último ano que vai fazer tapa-buraco, porque ele está fazendo um revestimento asfáltico, essa rede de esgoto vai passar por essas ruas. E nós vamos ter que quebrar essas ruas e vamos ter que pavimentar de novo. Então, eu acho que esse alinhamento ele é inteligente, ele é mandatório por questões de custo e por questões do bem-estar do próprio cidadão. Se vai fazer, faz uma vez só. Então, aí é planejamento, alinhamento das atividades do poder concedente, a prefeitura, com aquilo que a agência tem no seu plano de realização e execução. Agora, o que eu quero reforçar, Edson, da sua apresentação, e isso é o que mais nos toca, porque muita gente fala do faturamento, muita gente fala de volume, mas o que nós temos que olhar são as pessoas mesmo. Então, na questão do Distrito Industrial, é a geração de emprego. E na questão do poder concedente, é a qualidade que esse poder concedente oferece aos seus cidadãos com prestação de serviço. Então, aí, mais uma vez, cumprimentar a prefeitura pela assertividade como tem sido tratada a nossa cidade e, principalmente, nesse caso, a questão do fornecimento de água potável para a nossa população e, se Deus quiser, até 2033, o acesso ao tratamento de esgoto, que vai trazer também a possibilidade de nós limparmos os igarapés, Antônio, e podemos voltar à infância, não estou falando da sua idade, mas daquela época que você brincava nos igarapés de Manaus, a gente poder ver, resgatar isso da nossa cultura também. Muito obrigado. Dando continuidade, eu queria convidar o professor Jacques Marcovitch para poder dar suas palavras. Professor, agradecemos, é contigo. Eu quero ter caro Edson, Wilson Pericó, presidente do Centro das Indústrias, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes. O Trata Brasil é uma instituição que já faz parte do nosso universo acadêmico. Quando nós acompanhamos desde a primeira classificação de municípios do Trata Brasil, nós pudemos ver a seriedade com que esse trabalho estava sendo realizado. E eu me lembro, visitando o município de Franca, décadas atrás, os desafios que eram enfrentados naquele município, até ele se tornar, depois de alguns anos, o primeiro município. Ele perdeu esse primeiro lugar para os municípios de Santos, de Maringá, de Uberlândia, mas isso demonstra o quanto esse esforço do Trata Brasil de classificar os municípios de acordo com seus padrões de saneamento revela junto à sociedade um conhecimento de onde estamos e onde devemos estar. Então, nesses poucos minutos, seguindo
as apresentações excelentes que foram feitas, e mais os comentários do empresário Wilson Pericó, eu vou me permitir tratar, em primeiro lugar, de contexto, em que momento estamos nesse ano de 2021 e quais são as oportunidades que esse ano oferece. Em seguida, nós vamos falar de metas. Eu quero trazer o tema do engajamento da sociedade em projetos e em políticas públicas, que é algo que está acontecendo nesse dia por iniciativa de Águas de Manaus. A questão que se coloca é como tornar esse encontro da empresa com a sociedade algo duradouro e algo permanente, algo que permite essa interação, onde nós podemos identificar métricas de resultados, mas também métricas de impacto. Eu voltarei a esses dois conceitos que foram abordados pelo Edson. Uma métrica de resultado é o número de ligações de água, de esgoto. Uma métrica de impacto é a redução da mortalidade infantil de 1 a 5 anos por causa de doenças infecciosas. Portanto, nós temos aqui a oportunidade de ouvir competências altamente qualificadas e, a partir dessa plataforma, gerar uma estrutura de governança que possa trazer resultados, eficácia e também reconhecimento para o município de Manaus. Eu vou começar falando um pouco desse momento que estamos vivendo. Nós estamos vivendo 5 grandes crises. A primeira é sanitária, e ela trata dessa contaminação, dessa pandemia. Eu não preciso dizer para a comunidade de Manaus o que isso significa. Portanto, nós vamos registrar essa crise sanitária que está reduzindo o indicador de desenvolvimento humano. Depois nós estamos enfrentando uma crise econômica que está aumentando o desemprego. Eu registrei com muita clareza a importância da conta paga da água como forma de inserção social. Isso é uma dimensão de alta importância. A crise social está aumentando a desigualdade. Daí a importância da tarifa social, e a tarifa social deve ser tratada com muito cuidado no sentido dos eventuais correções de tarifa, porque essa comunidade de menor renda tem reajustes menores e, portanto, a crise social deve ser também levada em conta. Mas estamos vivendo uma quarta crise, que é a crise política, essa polarização fragmentadora da sociedade. Daí a importância desse encontro, onde é possível dialogar em torno de consensos com relação a prioridades de políticas públicas. E, finalmente, existe uma quinta crise que transcende o Brasil, que é essa crise geopolítica com uma imprevisibilidade. Vejam o que está acontecendo no mundo, que seja no Afeganistão, o que seja nas relações Estados Unidos-China, isso terá efeitos sobre o Brasil, e cabe ao Brasil, que tem uma capacidade de reconhecer esse mundo, dialogar com todos para assegurar a prevalência dos seus interesses e, ao mesmo tempo, a construção do futuro. Quais são as respostas para essas crises? São 4 respostas. Em primeiro lugar, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nós vamos voltar ao Objetivo 6, que trata dos Objetivos 2030. Nós não alcançaremos os Objetivos 2030 em função da crise sanitária, mas é preciso manter essa estrutura de objetivos, dos 17 objetivos. A transição digital. Se falou em celular para pedir o atendimento. Essa transição digital gera uma oportunidade de inserção social. A sustentabilidade ambiental e a cooperação nacional e internacional. Essas são as respostas. Agora, cabe uma pergunta. Nós estamos indo para um novo normal? Nós estamos indo para uma aceleração de tendências? Ou nós estamos indo para uma nova era em construção? A resposta é que nós estamos indo para uma nova era em construção, porque estamos migrando, como aliás migramos um século atrás, da agricultura para a indústria, e estamos migrando agora da indústria para o digital. Isso não quer dizer que a agricultura e a indústria vão desaparecer, mas prevalecerá uma sociedade irrigada pelas redes de fibra óptica, pela comunicação digital, pelos satélites, e isso vai levar
uma exacerbação das 4 revoluções. A revolução digital, a revolução mecânica, a revolução biológica, o legado da revolução industrial, tudo isso oferece oportunidade de responder a velhos desafios através de novas tecnologias e de inovações. Daí a importância da Águas de Manaus, do Trata Brasil, trazer essas novas tecnologias como respostas para os problemas que estamos enfrentando. Ainda conversando ontem com o Adalberto Val, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, ele me citava as tecnologias desenvolvidas no INPA para tratamento das águas do Igarapés. E aí ele mostrava como é possível, via a revolução biológica, encontrar soluções para essa contaminação que foi citada pelo Wilson com muita propriedade. Isso nos leva ao 6º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é muito conhecido do Edson, do Terada, do Fábio, de todos que integram Águas de Manaus. Agora, eu quero sublinhar, dentro das metas do Objetivo 6, o Objetivo 6B, e diz o seguinte: apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. Portanto, a ideia aqui é fazer com que aquelas pessoas que prestaram seus depoimentos, reverenciando a contribuição que a Águas de Manaus ofereceu, também sejam permanentemente consultadas sobre como é possível evoluir ainda mais, não só em termos de acesso à água, mas também em termos de esgoto tratado e conexões de esgoto para reduzir essas mortalidades em função de infecções nas crianças de 1 a 5 anos. Os números com relação ao Brasil já foram citados. O Sudeste, 91,3% da população tem um abastecimento em água tratada, mas na região Norte isso cai para 57%. E na região Norte, apenas 11% da população tem esgoto coletado. Me parece que esse será o grande desafio da política pública. Eu estou chegando à metade dessa apresentação, falando agora de políticas públicas. Políticas públicas não são políticas de governo, políticas públicas são políticas que integram os vários agentes sociais, governo, academia, setor empresarial, as próprias organizações não governamentais, para viabilizar um objetivo. E essa configuração está representada nessa mesa que preside esse encontro de hoje. Agora, uma política pública deve ter 3 características: lideranças competentes, uma estratégia e um monitoramento através de métricas. Se nós não tivermos esses 3 componentes, e certamente temos a primeira, a segunda, a terceira, mas é uma questão agora de tornar isso ainda mais presente na política pública, uma liderança competente, com pessoas competentes, com princípios e comportamentos, com liderança, com sistema de governança. Uma estratégia que envolve o que as empresas já sabem, o relacionamento com as partes interessadas, os stakeholders, mas também um alinhamento entre as organizações que vão viabilizar essas metas ambiciosas. E, finalmente, o controle, a gestão de riscos, a auditoria interna, o accountability e, especialmente, a transparência em relação às métricas. Quais são as 5 métricas que afloram da apresentação do Edson? São 5 métricas que terão que estar presentes de uma forma permanente e contínua. Volume de água tratada, esgoto coletado, esgoto tratado, ligações de água e resultados. Essa ligação de água e de esgoto são as 4 dimensões que chamaremos de resultado. Agora, uma métrica de impacto que foi citada é a mortalidade de crianças por doenças infecciosas. Portanto, se tivermos essas 5 métricas para cada 6 meses, a cada ano, monitorar a implementação da política pública, acredito que estaremos nos dotando dessa consciência que nos leva a perceber o custo da inação. E o que foi dado como números de ausência no emprego, de ausência na escola, esse é o custo da inação. É o que, na medida em que nada foi feito, ou pouco foi feito, nós pagaremos um custo mais alto do que o custo de fazer. Eu termino com desafios e uma proposição. Os desafios que eu quero deixar são os desafios típicos da política pública, que é a continuidade,
a inovação e a corresponsabilidade. Quer dizer, continuidade é assegurar que ao longo de décadas nós possamos ter uma previsibilidade de implementação e que a cada governo não tenhamos uma interrupção de prioridade. A inovação tecnológica, na medida em que temos novos conhecimentos para encontrar novas soluções para velhos problemas, é a corresponsabilidade da sociedade que está manifestada nesse encontro que temos hoje, mas que não deveria ocorrer somente pontualmente na apresentação de um relatório. Deveria ser algo que deveria continuar. Finalmente, eu termino com o Conselho da Sociedade propondo que seja realizado um Conselho da Sociedade para acompanhar as atividades com representante de governo, da academia, das organizações não governamentais e dos parceiros. Com isso, o que procuramos fazer é tratar do contexto das metas e da governança. Muito obrigado pela oportunidade. Alô? Já, valeu. Não, agora ligaram o microfone. Professor Jacques, muito obrigado pelas suas palavras. Toda vez que eu converso com o senhor, eu aprendo um pouquinho mais e hoje não foi diferente. Então, esse debate, quer dizer, a sua participação com certeza brilhanta ainda mais, né, os resultados que o Edson apresentou. E da nossa parte, da Águas de Manaus, né, o desafio está aceito, né, ou seja, a gente vai procurar as partes justamente para poder criar esse conselho que você mencionou, né, com participação efetiva da sociedade civil, para justamente a gente pensar o saneamento, acompanhar as metas, enfim. Então, da nossa parte, a gente vai fazer ou procurar com que, de fato, isso possa ser pensado, implementado e cada vez mais transparente, com participação. A gente sabe que todo mundo sai ganhando disso tudo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Wilson, também. Agradeço pelas palavras, né? E o pensamento da indústria, né? Quer dizer, como de fato a cidade como um ambiente orgânico, né? Necessita que todas as partes, né, indústria, a sociedade, a economia, enfim, elas estejam unidas no mesmo propósito, né? Então, da nossa parte, a gente com certeza vai continuar caminhando junto para poder cumprir com o que a gente precisa cumprir em termos de avanços no saneamento. Eu passo a palavra ao nosso cerimonial. Ok, muito obrigada, presidente. Queremos fazer um breve registro da superintendente do CREA Amazonas, que está aqui conosco, senhora Carolina Neves, e também do presidente da ACA, senhor Jorge de Souza Lima. Obrigada pela presença. Dando continuidade, depois do nosso painel, agora nós vamos ouvir a palavra do diretor executivo da Águas de Manaus, o senhor Diego Dalmagro. Bom dia. Agora vamos falar um pouquinho do futuro, né? A gente escutou com muita propriedade um retorno que o Trata Brasil nos dá sobre tudo que foi feito. Isso é importante, é uma forma da gente dimensionar o efeito que está dando essas ações, né, calibrar o que a gente precisa para a sequência dela e, principalmente, dar força para o próprio projeto que nós temos que fazer. Manaus, ela é e sempre vai ser uma referência no norte e no Brasil para várias ações, né, para várias iniciativas. Isso historicamente vem acontecendo. No saneamento, a gente deu um passo muito importante, que é de como atender essas áreas vulneráveis. A gente tem a dimensão de como isso pode ser expressivo a uma visão nacional, de como resolver esse problema, de como procurar soluções interessantes para se resolver isso, seja na execução de uma infraestrutura, seja na relação com a comunidade. Então, todo evento que nos permite entender como que está a leitura do usuário, entender como que está a leitura da sociedade, como a gente escutou aqui com muita propriedade, o Wilson representando empreendedores, o professor com uma visão totalmente
de planejamento futuro e com muita informação de realidades e tudo que a gente está escutando aqui. Então, cadê o... Está com você, Edson? A gente compartilhar com vocês um pouquinho do... Deixa eu ver... Foi? Tá bom. Eu vou passar aqui que eles vão dar uma adequada no áudio que está muito baixo. Então, enquanto isso eu vou falando, eu vou antecipando um pouco da fala até que eles organizam o vídeo. A gente, me antecipando um pouco a apresentação, a gente tem um bom desafio para o futuro. Falando em Manaus, a gente tem toda a região norte, toda a região leste para atuar principalmente nos próximos 12 meses. A gente concluiu agora, esse mês, execução de 100 quilômetros de rede em áreas vulneráveis. São 100 mil metros. É um quantitativo expressivo, com todo o desafio de executar rede em palafitas, com os problemas de você ter igarapés, toda uma área alagada, becos que não são regiões urbanizadas, comunidades que têm a sua própria dinâmica e rotina de se relacionar. Então a gente precisou ser muito assertivo num desenho de entender o que cada cidadão, cada comunidade precisava. A gente tem um desafio muito grande para frente. Nós vamos executar pelo menos mais 100, 200, na verdade 200 quilômetros de rede nos próximos meses e anos nessa mesma condição. Nós estamos garantindo que vamos levar e continuar um projeto da forma que ele foi dimensionado e vem acontecendo. Isso tem todo esse impacto de desenvolvimento dessas regiões, impacto na saúde, como foi bem dito pelo Instituto do Trata Brasil, principalmente saúde preventiva, no que a gente fala que vai minimizar de forma expressiva doenças hídricas e o contato dessas pessoas com doenças hídricas, além de toda a dignidade de você ter um documento que te relaciona aquele imóvel, que te deixa com cidadania da cidade que você está morando. Isso são princípios que foi sendo agregados a um projeto que tem o intuito inicialmente simples, que é de levar água, que são princípios básicos. Mas a complexidade, ela precisou de todo um desenvolvimento, de uma equipe multidisciplinar, com uma visão social, uma visão de desafio de relacionamento com cada usuário, um desafio de como juntar todas essas pontas, de relacionar com o poder concedente, de relacionar com todos os stakeholders para a gente chegar nesses desafios. Já está liberado o vídeo, eu vou compartilhar com vocês um vídeo que relata um pouco desse projeto. O Carlinhos, que é um dos líderes nossos na frente de comandar essas equipes, ele relata aqui, explica como que a gente está alcançando esses desafios que resultou nos resultados que foi divulgado pelo Trata Brasil. Estamos no bairro Cachoeirinha, onde demos início ao programa Vem com a Gente, onde nós identificamos uma região vulnerável, onde a gente não tinha um abastecimento de água regular, as ligações eram irregulares. A grande inovação nossa foi abastecer essas pessoas. Nós colocamos redes aéreas para que evitasse o contato da rede com os igarapés.
E se houvesse a cheia, nós não teríamos o problema de contaminação dessa água. Nas regiões de ripirápides, nós envelopamos essa rede e dentro de becos e vielas, nós colocamos as redes subterrâneas, porém as ligações nós colocamos em totens, porque nós não temos espaço suficiente para colocar as caixas de proteção. Com o programa Vem Com a Gente, nós estamos em contato direto com o usuário, a nossa aproximação hoje é muito maior do que no passado. Todo lugar que o programa já passou, nós temos a certeza que levamos qualidade de vida para essas pessoas. Isso não para, né? Conforme eu falei para vocês, a gente tem todo um desafio agora, principalmente na zona norte e zona leste da cidade, né? O modelo ele sempre está em renovação, como o professor bem falou, o saneamento ele depende muito de tecnologia. Então a empresa investe muito e a gente está em constante procura, em desenvolvimento de tecnologias para ajudar a gente enfrentar esses desafios. Dar o remédio certo para a condição da região de um hip-rap, dar as soluções corretas para soluções de palafitas, becos, e também entrando agora para as áreas que são historicamente áreas de invasões, áreas de ocupações irregulares, né, que estão sendo consolidadas dentro da cidade. Por exemplo, nesse momento a gente está em execução, em levando esse atendimento para a região do Coliseu, né, mais de 25 mil famílias, né, que também nunca tiveram acesso, condições, né, de ter essa disponibilidade de uma saúde preventiva, ou seja, uma água de qualidade, de forma regular, com uma infraestrutura adequada e com o conhecimento que a gente leva. A gente leva informação, a gente se comunica com a comunidade, e isso a gente vai expandindo para toda a cidade, né? O olhar que a gente tem com a relação com a comunidade, ele é muito importante. A gente tem um time muito bem direcionado, preparado. Então, qualquer região que a gente vai entrar, e está entrando, nós fazemos reuniões, nós identificamos o líder, o porta-voz daquela região específica, para poder explicar o projeto, para poder entender mais as demandas daquela localidade e a gente fazer a adaptação que precisa e ser efetivo, né? Nós estamos levando uma condição para ser permanente, para realmente dar um resultado e estar atrelado às atividades da empresa. Não é algo pontual e não é algo para curto espaço de tempo, é sempre pensando a longo prazo. Então, escutar as pessoas, escutar aquela comunidade, entender aquela particularidade, faz muito sentido e a gente faz isso para ser mais efetivos. O Tiago Terada falou muito da nossa meta, né, de busca de tarifas sociais, ou seja, ao longo que a gente vai avançando nessas áreas, nós vamos identificando residências, famílias com toda a condição para estar enquadrada na tarifa social e ter esse benefício, né, que é uma tarifa de 50% de desconto e, principalmente, um acompanhamento específico da empresa. Nós temos um acompanhamento de gestão direcionado para quem é social, né? Quando está com uma dificuldade de pagamento, a gente automaticamente, proativamente vai nessas famílias. Quando está precisando uma outra relação, qualquer outra relação concessionária sobre serviço, nós temos uma linha de gestão diferenciada para quem está na tarifa social. E a nossa meta é, já para o ano que vem, chegar a 100 mil famílias na tarifa social, como o Tiago falou, ser a maior cidade do Brasil em famílias cadastradas na tarifa social. O avanço de levar essa infraestrutura para mais toda essa região da cidade, continuar fazendo obras de melhoria, atender regiões, por exemplo, como o Coliseu, que são áreas de ocupações não planejadas, que vem agora se consolidando na cidade. Para os próximos anos nós temos aí mais de 100 milhões de investimentos em curto espaço de tempo, só para esse projeto específico. Então são investimentos altos, não são coisas básicas, né? São infraestruturas caras,
que depende de execução, time preparado, muitas pessoas e também muita tecnologia que a gente direciona. Aqui, as novas regiões que a gente vai atender, ela dá mais de 100 mil famílias, 100 mil pessoas atendidas, né? Então, aqui tem 30 áreas, como exemplo, da onde a gente vai entrar nos próximos meses, né? São regiões que não tem infraestrutura, historicamente não tinha, que a gente vai levar com toda essa condição que a gente relatou. E a modernização, né, que não para, né? A gente tem um centro de controle operacional, a gente busca onde tem toda a infraestrutura hoje, praticamente 98%, 99% de cobertura de água, busca sempre implantar tecnologia, fazer constantes melhorias no abastecimento de água, que a gente visa a longo prazo. Então, investimentos de hoje é para atender a garantias de demandas de crescimento de pelo menos 20, 30 anos. Então, essa constância ela acontece. E a gente olha para toda a cidade e direciona planos de investimentos de modernização e melhorias no abastecimento de água. Isso acontece desde as plantas de tratamento de água, como na própria distribuição nas regiões. Então, a gente já tem um plano definido para os próximos 5 anos, projetados, que vai dar todos esses efeitos de garantia de melhoria, garantia de atendimento da demanda de crescimento da cidade e também combater as perdas, né? As projeções de redução que a gente já reduziu expressivamente, nos próximos 5 anos isso se mantém e bons resultados para a gente poder compartilhar com todo mundo. Tá bom? Obrigado. Vou passar a palavra. Sou o diretor executivo da Águas de Manaus, Diego Dalmagro. Desde já agradecemos a presença de todos também, mas agora a gente quer falar que a pandemia da Covid-19 evidenciou que o acesso à água tratada é fundamental para a prevenção de doenças. A Águas de Manaus reforça o compromisso de promover, por meio do saneamento, mais cidadania, saúde e qualidade de vida para a população. Bem, o nosso diretor-presidente acaba de sair para atender um telefone celular. Pronto, já retornou. A gente quer convidar ele novamente, Tiago Augusto Terada, para encerrar esse evento virtual. A gente sabe que tivemos um ótimo proveito de tantas informações extremamente necessárias, não só para os profissionais que estão aqui, mas principalmente para depois a população que vai ter acesso ao nosso registro, que está sendo feito através da internet. Então, você que está conectado conosco, através das redes sociais da Águas de Manaus, depois você pode acompanhar, deixar seu comentário aqui no vídeo. Vai ficar salva a nossa live para que você possa estar revendo todas essas informações, para que você possa ter acesso a todo o nosso conteúdo. Não só a população que está nos assistindo agora nesse momento, mas também todos nós que estamos envolvidos aqui nesse evento. Bem, gostaríamos de saber se vocês querem complementar com algo. O Tiago foi atender uma emergência, mas a gente encerra, agradecer a participação do Edson, representando o Trata Brasil, de toda a equipe dele que trabalhou nesse belíssimo projeto, o Wilson representando as indústrias, todos os empreendedores que a gente entende como um papel importante, e todo mundo que esteve presente, né? A agência reguladora, pela presença do presidente Fábio, o poder concedente, a unidade gestora de água do município, e todo mundo que disponibilizou esse tempo para poder nos acompanhar. Eu acho que essa construção conjunta ela é importante. Assim que a gente vai continuar levando esse benefício para a população e achando desafios importantes. Tiago voltou? Deixa eu passar a palavra para ele. Não, desculpa, gente, eu estava só atendendo o Davi, né? Ele acabou de me ligar aqui, então eu precisei sair, peço desculpas. Mas ele pediu desculpas, né? Ele estaria aqui, não teve como, e pediu para o Arone, né? O Arone Bentes, que é o nosso coordenador da UGPM, falar em nome dele, né? Dar uma palavrinha final e poder fazer um encerramento em nome do Davi.
Aroni, muito obrigado. Bom dia a todos. Uma alegria muito grande estar aqui nesse evento e poder participar de um encontro em que a gente fala de um tema de extrema relevância. Meu nome é Aroni Bentes, eu represento a Prefeitura de Manaus na unidade gestora de programas municipais no que tange a água e saneamento. E eu gosto muito de estar aqui nesse encontro por várias razões. Eu sou egresso, Fábio, se você me permitir, Tiago, rapidamente, Fábio também, dizer 2 palavrinhas. Eu sou egresso, eu sou servidor público federal e sou professor da Escola Técnica. Será que tem algum egresso da Escola Técnica aqui, do Instituto Federal? Tem ali lá atrás, né? E eu prestei muita atenção na fala de todos aqui, e eu tenho certeza que a Prefeitura tem se esforçado bastante para que essa integração com a concessionária ocorra sempre de maneira assim, muito proveitosa em prol da população. E eu queria registrar aqui, uma vez que isso vai ficar marcado, né, vai ter os anais desse evento, pelo menos 5 metas para esse nosso trabalho, que a gente tem já conversado com o Tiago e com o Diego, de fiscalizar o trabalho da concessionária. E, felizmente, de um tempo para cá, muita coisa boa avançou, e eu sou testemunha disso, e tenho mantido a minha isenção como fiscalizador, como antifiscalizador da Prefeitura, e tenho sido também, ao mesmo tempo, testemunha do esforço da Águas de Manaus para que a população receba cada vez mais e melhores serviços. Todavia, acho importante registrar 5 sugestões, 5 metas que eu estabeleci durante a minha audiência das falas aqui para esse trabalho nosso. A primeira é a meta da educação sobre o serviço de saneamento. Nós já detectamos aqui as falas da população, mas há muito que ensinar para o nosso povo, para a nossa gente. Nós precisamos educar cada vez mais, e é importante nós instituirmos uma cultura de audiências públicas, de comunicação mais próxima das pessoas, para que elas entendam, por exemplo, que os marcos legislativos sempre vão ser balizadores dessa relação, né, de fornecimento dos serviços de água tratada, né, o de saneamento, e que eles já colocam algumas coisas que não têm a ver, por exemplo, com o trabalho da concessionária, mas que ela apenas executa. Para os que estão nos ouvindo aqui, por exemplo, para cada real gasto com a água tratada, por exemplo, deve ser gasto também ou investido com o tratamento dessa água. E Manaus precisa ser conhecida como uma cidade das estações de tratamento de efluentes. Então, mas nós precisamos primeiro educar a população, para que ela entenda isso. Ela compreenda que é preciso cada vez mais a sua participação nesse processo de saneamento das grandes cidades. A segunda meta, o segundo trabalho, é a fiscalização de serviços do cotidiano. O que nós temos feito aqui, quero citar o Poli, a equipe toda, Diego, né, com quem nós temos tratado, né, e a população tem percebido isso, que as respostas estão mais rápidas. É óbvio que uma cidade como Manaus, com 2.200.000 habitantes, nós teremos sempre uma demanda muito alta, mas nós estamos ainda dando respostas para isso integrados com a concessionária. Mas ainda precisamos avançar muito para que a qualidade desses serviços sejam cada vez melhores. Agora, o Wilson, né, falou sobre a questão do asfaltamento. A Prefeitura tem feito isso, e às vezes, uma cidade como a nossa, fica um pouco difícil nós encontrarmos 100% de harmonia. Temos trabalhado para isso, mas o que devemos fazer é exigir cada vez mais para que os serviços sejam melhores. Traduzindo, para que aquele asfalto, que infelizmente precisou, né, sofrer um reparo ali de um vazamento, esteja no mesmo nível, com a mesma qualidade com que ele estava antes. E isso é preciso exigir das empresas terceirizadas, da concessionária, um serviço melhor. E, para tanto, a gente tem que evocar o Peter Drucker, né? A gente não pode depender da virtude humana, a gente precisa fiscalizar e exigir. Somos, assim, parceiros, mas também temos que exigir o trabalho. E é bom para todos os 2 entes que trabalham para a população. A outra meta é estabelecer uma cultura para o nosso povo de reservação. O estudo mostrou isso aí, não há reservação. Quer dizer, nós não criamos, talvez aqui integrar projetos com as secretarias da Prefeitura e do Estado, para que as populações de baixa renda tenham sua caixinha d'água ali, e esse trabalho seja entregue pronto para eles. Essa cultura vai ajudar muito nas emergências. Nós, infelizmente, dependemos diretamente do fornecimento de água, mas nós precisamos esclarecer a população. Antes do trabalho na UGPM, eu imaginava, estamos na maior bacia, né, do país, ou do mundo. A bacia hidrográfica é a nossa aqui. Poxa, e falta água? Sim, essa água captada ao Rio Negro tem que ser tratada, concorda comigo? Isso custa, sim ou não? Custa.
e é preciso esclarecer a população disso tudo. E uma outra meta é a meta da qualidade dos reparos, é que falei, e finalmente a meta do estabelecimento de uma nova relação mais próxima com o consumidor. Quanto mais próximos estivermos deles, explicando, orientando, tanto melhor serão os serviços. Tiago, Diego, parabéns pelo evento, parabéns à comunidade, à sociedade que está aqui. Nós que estamos aqui precisamos pensar sempre assim. Eu sou favorável de que qualquer ação das políticas públicas precisa ser antecedida da formação de um pensamento. E nós estamos aqui formando o nosso pensamento para que as nossas ações sejam planejadas, sejam cada vez mais eficientes, cada vez mais eficazes em prol de uma população. E isso eu estou falando como política não de um governo, mas como uma política de Estado, para que haja continuidade dos serviços. Em nome do prefeito Davi, muito obrigado por tudo e eu espero que os resultados desse evento possam ser retidos imediatamente pela população. Muito obrigado, bom dia. Mais uma vez, agradecemos a representação do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Agradecemos também agora nesse momento, já desfazendo o nosso painel, o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, senhor Edson Carlos, muito obrigada. Agradecemos também ele que esteve conosco ao vivo lá de Genebra, o doutor em administração e professor em vasta contribuição bibliográfica, em pioneirismo empresarial, estratégia, inovação, florestas e meio ambiente. O professor Jacques Markovitch, muito obrigada. Agradecemos ao presidente do CIEAM, do Centro das Indústrias do Amazonas, senhor Wilson Périco, diretor-presidente da Águas de Manaus, Tiago Augusto Terada, e também ao diretor executivo da Águas de Manaus, Diego Dalmagro. Senhoras e senhores, agradecemos principalmente a vocês que vieram, as autoridades aqui presentes, você que nos acompanhou através das redes sociais, e lembrando que todo esse evento vai ficar salvo, a nossa live vai ficar disponível em nosso sistema. A todos, um ótimo dia e até a próxima.